Olá, telespectador e telespectadora do canal Viver Brasil. Canal número 9, canal 527 HD da NET Claro TV. Estamos apresentando mais uma edição do programa Segurança Jurídica Brasil. O tema hoje é um tema triste, mas necessário e importante, especialmente no momento de férias e próximo do Carnaval. Nós queremos falar sobre a violência contra a mulher. E para falar desse tema, trouxemos uma especialista na área, uma advogada criminalista, Camila Félix. A doutora Camila, além de advogada, ela também é presidente da Abracrim Mulher. E vamos conversar um pouco sobre alguns temas, prevenção contra a violência e também o que a mulher agredida fisicamente ou moralmente pode fazer para a reparação desses danos. Doutora Camila, seja muito bem-vinda. Vou tratá-la por Camila, né? Depois desses anos todos, né? Eu também quero tratá-lo como Luiz Cláudio. A Camila fez parte comigo da OAB em Minas Gerais, nós trabalhamos juntos e desenvolvemos vários projetos lá em prol da defesa das mulheres, inclusive um chama OAB por Elas, né? Chamava OAB por Elas na época, né? Você entregou a minha carteira da OAB em tempo. Lançamos depois o projeto, né, Luiz Cláudio, Senado por Elas, em junho do ano passado, né, de 2022. Foi um projeto muito importante, porque foi exatamente no lançamento da PEC que deu a liberação dos 30% da cota feminina, né, para o eleitorado. E com esse projeto chamado Senado por Elas, nós fizemos um compilado de artigos, não são artigos jurídicos, onde teve a participação de só mulheres, deputadas, senadoras, vereadoras, mulheres de carreira da polícia, donas de casa, empresárias, advogadas, juristas, enfim, foi um projeto muito especial. E logo após lançamos também o Conexão por Elas, que é um projeto sensacional, que tem o cunho educacional, o cunho social, o cunho do empreendedorismo e da oxigenação e de angariar e incluir a mulher nesse meio de trabalho, nesse mercado de trabalho, uma vez que cada vez mais a mulher realmente tem participado ativamente da vida, da carreira, da militância no trabalho dentro do lar, né? Ela já não é mais aquela mulher que está só no seio da família, ela está também contribuindo economicamente para aquele trabalho. E você, homem, aí continua nos assistindo. A defesa da mulher não é feita só pelas mulheres, é feita também por homens comprometidos com a justiça e com o direito. E por isso nós vamos falar sobre esse tema tão importante, né, Camila? Vamos falar um pouquinho, Camila, inicialmente, porque agora período de férias, posteriormente vem carnaval, a violência doméstica na pandemia aumentou muito, agora deu uma diminuidinha, mas a tendência, né, é que continuem, lamentavelmente, esses altos índices, inclusive com feminicídios. Né? Qual é a sua experiência nesse tema e o que você pode se dirigir aí para falar da prevenção e do tratamento desses casos de violência doméstica? Como bem lembrado, nós tivemos um aumento exorbitante na pandemia, no período pandêmico de violência contra a mulher. E tivemos o decréscimo, né, dos crimes comuns, né, que são aqueles crimes que a gente chama de crimes patrimoniais, né, roubo, furto, receptação. E como essas pessoas ficaram fechadas, né, nos seus ambientes, eu acho que elas não estavam suportando umas às outras e começaram a cometer os crimes. E isso tem aumentado cada dia. Cada dia que passa, as mulheres elas têm realmente feito boletins de ocorrência em cima de boletins de ocorrência, por inúmeros fatores, Luiz Cláudio. Primeiro, a gente tem a questão da cultura, né, social. É inegável que a cultura ela tem realmente esse viés, a questão de estar inserida dentro da sociedade, essa questão cultural dos nossos pais, dos nossos antepassados, as questões religiosas, em especial as questões religiosas, elas influenciam diretamente esse machismo que a gente chama de machismo estrutural, né, que é o que ocasiona a violência contra a mulher.
né? Então, nós temos grandes problemas nesse sentido estrutural. Como solucionar esse problema? É um problema que tem que ser solucionado por meio de políticas públicas adequadas. Eu sempre digo isso. Prender não vai adiantar, não vai solucionar o problema, porque dentro da cadeia você não vai dar a educação necessária para aquele indivíduo, né, para aquelas pessoas, para aquele núcleo familiar, para que seja solucionado o problema. Então, realmente o adequado é que haja política pública necessária dentro daquele contexto familiar, porque nós temos um país grande demais, onde cada ambiente tem um nível cultural diferente. Então, você pega as pessoas da comunidade, tem uma forma de viver, as pessoas da Zona Sul têm outra forma de viver, as pessoas do Norte têm uma forma de viver. Então, você precisa de fazer um estudo social daquele núcleo familiar, daquele contexto daquelas pessoas, para que realmente comece a ser aplicada a educação deste jovem, desde criança, onde haja compreensão de que aquela mulher, sendo inserida no mercado de trabalho, ela não quer degladiar com o homem, ela não quer brigar e entrar em aflito em atrito com o homem, ela quer simplesmente participar, né, de uma vida ativa, ela quer se ver ativa, comprar as suas coisas de forma, se ver valorizada por ela mesma. Isso é muito importante. E o homem também precisa de ter essa compreensão. Você disse agora no programa que é para o homem participar do programa, né, para não sair do programa. E eu sempre falo isso. Ele precisa de participar porque ele tem filhas. Claro. Né? Ele é avô, mãe. Né? Ele é um pai, muitas das vezes, né? Ele precisa de entender como que vai resolver isso. E como você bem disse, Camila, a questão é muito cultural, estrutural, vem carregada ao longo dos anos e independe de classes sociais. E para mim, o fundamental é que veio carregada de um ambiente de impunidade. Então, o homem precisa saber hoje também que a impunidade acabou, que ele vai ser punido. Né? Porque a impunidade veio há muitos anos. Eu lembro, e sempre cito esse exemplo em palestras, que eu fui defensor público um período e que eu fazia plantão no fórum domingo. E na maioria das vezes a mulher chegava agredida porque o homem bebeu na hora do almoço, alcoolizado, chegava em casa e agredia a mulher. Ele se achava no direito de agredir a mulher. E chegava lá, ele pagava uma cesta básica, uma parte de uma cesta básica e era liberado. Então ele tinha compreensão com um atestado judicial de que ele podia bater, que ele ia ser punido muito pouco severamente. Hoje tem reclusão, hoje tem problemas danosos, quer dizer, se a mulher, mesmo não querendo processá-la, ele vai ser processado. Então explica um pouquinho para a turma sobre essas questões da punição, né? A par dessa questão da prevenção também, que ele pode ser punido, vai ser punido se ele praticou o dano, o crime, né? E não vai ter as bênçãos, né? De uma transação penal mais, né? Isso, na verdade vai variar, né? O que vai fazer com que ele tenha uma transação penal ou não realmente é o tipo penal. Então, se ele comete uma lesão corporal grave, por exemplo, não vai ser julgado no juizado especial criminal, porque é onde tem os crimes de menor potencial ofensivo, que são aqueles crimes cuja pena vai até 2 anos. O que diferenciou é que antes a mulher ia lá, tirava a queixa, voltava, né, ficava com dó, o homem chorava, lamentava, e ela lá tirava a queixa. E é uma pressão social da família, né? E isso acabou. A ação hoje ela é incondicionada, né? A titularidade é do Ministério Público, então uma vez feita a representação, né? Ela chegando na polícia e demonstrando realmente o fato, não há mais que se falar nesse pedido, né, de retirada. Todavia, o que acontece é o seguinte, que não, a gente está falando da lesão corporal em si, existem outros tipos penais, né? Por exemplo, a calúnia, por exemplo, o crime de dano patrimonial, né? É possível, por exemplo, que o homem dilacere um patrimônio daquela mulher. É possível que ele cometa a injúria contra ela, no sentido de denegrir a imagem dela, forçando ela a algumas situações que a denigrem, que a constranjam como mulher, enquanto mulher. Teve um filme agora, o golpista do Tinder? Teve o golpista do Tinder. Eu tenho casos idênticos àquele no escritório. Eu até brinco, gente, eu falei assim, meu Deus, no dia que saiu o filme, eu falei igualzinho.
Então, as mídias sociais hoje são tem muito que tomar perigosas, muito né? cuidado, tem que tomar muito cuidado. O caso é idêntico no meu escritório, idêntico. E ela começou a se relacionar por meio de rede social, ele não era daqui, colocou ele dentro da casa, eles ficaram juntos por 2 anos e ele realmente cometeu estelionato. Não existe o tipo penal de estelionato sentimental, eu sempre falo isso. Estelionato sentimental não existe esse tipo penal, não existe essa qualificadora dentro do ordenamento jurídico, então a gente precisa também de compreender isso. Vai ter que buscar no meio civil essa reparação. Olha para você ver o problema. E outro problema que tem é que você faz isso de uma forma amorosa. Então, configurar o estelionato nesse sentido, Luiz Cláudio, é muito difícil. Por isso que é necessário que a mulher realmente, nesse caso, fique muito esperta, muito atenta, não fique dando dinheiro emprestado, não fique fornecendo o cartão de crédito dela, não fique assinando contratos para nem para o marido, né? Tanto que eu toco que a história acabou exatamente para que não ocorra isso mais. Então, tem que haver essa atenção. Outro ponto que é necessário, que eu gosto muito de falar, e aí a gente está falando agora um pouco sobre os crimes sexuais, é que as mulheres também precisam de tomar cuidado quando vai fazer a representação desses crimes sexuais. Importunação sexual, como por exemplo. Assédio, importunação sexual ou o próprio estupro mesmo, precisa realmente tomar cuidado com esses eventos, porque, em regra, a palavra da vítima ela tem um peso muito maior. Mas é necessário o mínimo de provas. O conteúdo probatório precisa de ser mínimo para que você não demande à toa, né? E aí aquele feitiço pode virar contra o feiticeiro, porque existe um tipo penal que chama denunciação caluniosa, e aquilo lá, se não vingar processualmente a favor da mulher, o homem pode pegar, né? E eu falo isso porque no caso de crimes sexuais pode também ser o contrário, homem com mulher, mulher com homem. Mas como a gente está falando especificamente aqui hoje sobre mulheres, o feitiço pode virar contra o feiticeiro. Então, eu quero deixar isso também bem registrado, porque as pessoas, às vezes, vão para o litígio sem saber as pretensões, sem saber o que aquilo vai ensejar. E outro fato interessante... Mas só interromper um pouquinho para dizer o seguinte, mas aí o importante é que a mulher procure um especialista, um advogado, né, procure um defensor público, se ela não tiver recursos financeiros para pagar um advogado, procure um Ministério Público. Quer dizer, fique se inteirando a partir dos fatos, porque o medo de denunciar ela não pode ter. A gente não pode passar a impressão da impunidade, né? Porque antigamente a mulher muitas vezes era vítima de um estupro e ficava com receio de ir na delegacia, porque as delegacias eram... normalmente ambientes masculinos. Exatamente. E ela ficava com medo de sofrer ali esse meio de chacota, de como se tivesse provocado aquilo, né? Uma coisa absurda. Então, realmente, a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. O que a mulher pode fazer, Camila, para se inteirar? Quem ela deve procurar? Defensoria, advocacia? E você vai dar essa dica aí. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos logo, logo.